E você que está hoje pela primeira vez aqui, e você que também está assistindo pela rede social, pelo Insta, eu queria que todo mundo, juntos, desse uma salva de palmas pelos visitantes que estão assistindo hoje pela primeira vez e participando hoje. Amém. Tá tudo bem? Como foi seu domingo? Foi uma bênção? Deu para dormir? A chuvinha? Você não? Nem eu. E a chuvinha, como foi? Forte, né? Eu queria que nessa noite nós conversássemos sobre um tema muito... que no início da semana Deus falou no meu coração com ele. O tema é além do sacrifício. Diga comigo assim, além do sacrifício. Aí até eu tinha outros temas para colocar, pensei em colocar do outro lado, né? Mas eu acho que o além do sacrifício ele é bem propício, né? Aquilo que eu quero conversar com vocês nessa noite. Eu quero bater um papinho e espero que o Espírito Santo fale com cada um de nós, muito mais do que eu falar. Que ele possa falar ao nosso coração, não segundo aquilo que a gente quer ouvir, mas segundo aquilo que nós precisamos ouvir, para que haja um crescimento, para que haja um desenvolvimento na nossa vida, um crescimento espiritual na graça e no conhecimento. Possamos crescer, porque a vida é assim. Se a gente analisar, se você parar, a vida ela, desde quando você começa, e eu já estou entrando dentro do assunto, você vai enfrentando alguns obstáculos, eles vão aumentando. Como eu não gosto do que eu vou falar de videogame, eu não suporto videogame, eu não sou contra quem gosta, mas nunca gostei, sempre fui aquele menino de rua mesmo, de pinar pipa, jogar bola descalço, etc. Mas eu queria fazer uma analogia aqui, um comparativo com relação a videogame, porque por mais que eu não gostasse quando eu era criança, eu jogava aquele Atari, né, o River Raid. Cada vez que você passava numa etapa, você aumentava o seu nível. E a vida é assim. A vida, a gente passa por etapas e nossos níveis vão aumentando. Via de regra, a nossa vida é pautada muito em momentos de sacrifícios. Verdade ou não? Quantos aqui já passaram por momentos difíceis de sacrifício na vida? Levanta a mão só para mim ver. Amém. Acho que todos, né? Todos já passamos por isso. Verdade ou não é? Passamos. Muitas vezes nós temos projetos, nós temos sonhos. No entanto, parece que esses projetos, esses sonhos estão muito aquém do objetivo de chegarmos nele. Esses projetos estão longe devido ao processo que a gente precisa enfrentar para alcançar. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, é muito bonito uma profissão de um médico, verdade ou não é? Nós temos algum médico aqui? Acho que não, né? Mas assim, um médico, por exemplo, é uma profissão muito bonita. Mas o médico, para ser médico, simplesmente ele foi trabalhar num hospital e o nomearam como médico daquele hospital? Foi assim? Claro que não. O médico, para ser médico, ele estudou. Ele se esforçou muito quando criança. Porque, mas como assim como criança? Sim, como criança, porque a criança ela tem que gostar de estudar. Aqueles que não gostam dificilmente, não é impossível, mas dificilmente vivem uma profissão que é tão disputada, principalmente o custo de um curso de medicina. Mas para o cara ser médico, ou para a pessoa ser médica, ela estuda, ela faz um cursinho, ela tem que tomar faculdade gratuita, pública. E quando ela passa por todo aquele processo de 7 anos, mas não são 5 anos, são 5 anos de universidade, mais 2 ou 3, se eu não me engano, de residência. Aí a pessoa sim, ela é uma médica, mas ela tem um período de sacrifício, verdade ou não é? Tem um sacrifício. Isso, na maioria das situações da vida, tudo ele é baseado no sacrifício. E eu acredito que muitos de nós aqui já ouvimos aquele ditado, né? Muitas vezes até já usamos esse ditado com pessoas, com parentes, com filhos, principalmente quando o filho ele chega e fala assim: pai, hoje é Pix, faz um Pix aí na minha conta, tal de X, de 100, de 50. Você fala: meu, você pensa que a vida é fácil? Você fala assim pra ele: você pensa que cai do céu, o dinheiro tá brotando em árvore? Verdade ou não? Quem tá me entendendo o que eu tô falando aqui? Fala assim: pô, você pensa que é fácil e tal? Aí, às vezes a gente ouve de amigos, ou às vezes a gente até fala que aquele ditado que fala assim:
que tudo aquilo que é conquistado via sacrifício tem mais valor. Que muitas vezes as pessoas não dão valor àquilo que vem fácil para ela. E tudo que é baseado em sacrifício nós valorizamos mais, verdade ou não é? De qualquer forma, hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas situações que a gente vive na vida. Eu quero conversar com vocês algumas situações que nós vivemos, que nós passamos, que talvez venhamos a passar, momentos estes que são sacrificantes, mas que após nós superarmos, a gente experimenta a bonança e a alegria. E essa é a parte melhor, quando a gente chega, a gente passa por isso. Então, segundo o dicionário, eu fui ver, né, a palavra sacrifício, ela tem algumas interpretações. A palavra sacrifício, ela tem uma ramificação de significado, né? Tanto ela serve como uma oferenda, diga comigo, oferenda. São sacrifícios que as pessoas fazem, né, em algumas religiões. Ela serve como uma oferenda a uma divindade, né? Ou também uma pessoa, uma coisa sacrificada. Mas o que mais para mim aqui entra dentro daquilo que eu quero falar, dentro do contexto que eu quero falar nessa noite, o sacrifício ele está ligado a uma renúncia voluntária. Diga, renúncia voluntária. É uma renúncia voluntária. O sacrifício está ligado a uma renúncia voluntária ou uma privação voluntária por razões religiosas, morais ou práticas. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, dentro desse tema, além do sacrifício, né? Entender isso, porque onde Deus quer chegar trabalhando conosco nessa linha. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você está preparado para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para você nessa noite? Nossa, pastor, tem que falar, é muito longa essa frase, hein? Eu sei que tem gente que não gosta desse negócio, né? Cutuca quem está do seu lado, fale. Tem gente que fala assim, para que isso? Mas às vezes é para a gente despertar, é uma técnica. Vamos lá, você que está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 8. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem está aqui, diga alguma coisa. Oh, graças a Deus, hein? Você está sozinho. É o fundo do piano que está deixando você relaxado assim, gente? Se for, eu vou pedir para desligar. Porque vocês ficam tão relaxados que daqui a pouco eu vou estar falando vocês ninando aí do lado, né? Vamos lá, Lucas capítulo 8, do verso 22 a 24, diz assim. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Diz assim: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio o que está escrito aí? Eu não ouvi o que está escrito aí? Diga, tempestade. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Essa é uma mensagem, um texto bíblico real, verdadeiro, onde Jesus ele estipula, ele passa um objetivo para que ele e seus discípulos atravessassem o lago, para que eles você pode falar assim: nossa, mas um lago é pequeno. O dia que você for em Israel, você vai ver que os lagos lá são grandes. Vocês veem os lugares que tem água, que muitas vezes fala mar, não é mar, são rios, são lagos, e às vezes com uma largura de 14 quilômetros, bem grande mesmo. E quando eles estavam atravessando, você viu comigo que estava tranquilo, e de repente, tão tranquilo que Jesus chegou a dormir, ele adormeceu, Jesus foi dormir. Mas no meio do lago, diga meio. No meio do lago começou um vendaval, e aquele vendaval ele trouxe causas, ele ocasionou um movimento das ondas, e o barco estava iminente que estaria indo a pique, que o barco ia afundar, haveria um naufrágio lá, querendo eles ou não. Poderia ter o melhor
creio, Pedro estava lá, já conduzia tantos barcos, podia ter o melhor capitão naquele barco, mas naturalmente ninguém conseguiria estabelecer que aquele barco suportasse o que estava acontecendo naquele momento através daquela tempestade. Eu quero ler também na versão A Mensagem, que é uma versão mais simples de se compreender, e eu escrevi aqui nas minhas anotações. Diz assim o texto, o mesmo texto que eu li agora, só que na versão A Mensagem. Um dia, Jesus e seus discípulos entraram no barco. E Jesus disse: vamos atravessar o lago. E partiram, navegaram tranquilamente. E ele dormiu. De repente, uma tempestade terrível abateu-se sobre o lago. E a água começou a entrar sobre o barco. O naufrágio era iminente, por isso eles foram acordar Jesus: mestre, nós vamos morrer. Levantando-se, ele ordenou ao vento: silêncio! E disse às águas: acalme-se. O vento e o mar lhe obedeceram. O lago ficou em plena calmaria. Onde eu quero chegar? Como eu disse no início da minha mensagem, da minha fala, eu creio que o Espírito Santo vai falar o coração de cada um muito mais do que eu falar aqui nessa noite. Porque Ele conhece. A Bíblia diz em Salmo 119 que Ele conhece o nosso coração, Ele esquadrinha nosso coração. E eu sei que Ele vai falar com você de uma forma que você jamais teve uma experiência nessa noite. O texto aqui, ele nos mostra uma situação que os discípulos de Jesus enfrentaram. E eu quero, antes de tentar esmiuçar um pouquinho esse texto, deixar uma coisa clara para todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu gostaria de destacar que não é porque eles eram discípulos de Jesus que eles não enfrentariam momentos difíceis nessa vida. Infelizmente, por muito tempo, muitos líderes pregaram que assim, se você seguisse a Jesus, você não teria dificuldade na vida. Isso é até antibíblico, porque lá em João capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Aí você fala assim: mas Rony, Jesus era Jesus, e eu sou um ser humano, mortal. Só que lá em João capítulo 14, versículo 12, ele fala: aqueles que cresciam em mim fariam obras iguais e maiores que eu fiz. Por isso, eu creio que nós também, crendo em Jesus, firmados na palavra de Deus, nós poderemos enfrentar e vencer todas as aflições que no mundo nos é posta. Posso ouvir um amém de um crente? Amém. Graças a Deus, né? E se nós analisarmos, como eu disse assim, eu queria destacar que não é porque eram discípulos de Jesus que eles não enfrentavam momentos difíceis. Pelo contrário, se nós analisarmos os pós e os contras, e você analisar as histórias dos discípulos de Jesus, eles mais sofreram, passaram por sacrifício do que tempo de bonança. Sim ou não? Sim. Porém, querido, isso não significa que nós temos que desistir quando estamos no meio de uma crise. Pois assim como os discípulos de Jesus tiveram sua opção, quando eles estavam no meio do lago, eles tinham que tomar uma decisão. Nós também temos. Às vezes nós estamos no meio de um processo, no meio de um caminho, como cantou aqui na primeira canção, caminho no deserto. Às vezes nós estamos no meio de uma travessia, seja de um lago, seja de um deserto, seja lá o nome que você quiser dar, aquele momento difícil que nós estamos passando, ou que possamos vir a passar. Mas quando você toma uma decisão, você partiu para atravessar o outro lado do lago ou do deserto, ali chega um certo momento que no meio começaram as turbulências. É mais ou menos, quem já viajou de avião aqui? Levanta a mão. Quem já viajou? Quando você viaja de avião, você viaja em paz? Você não tem nenhum medo? Vou falar português claro. Quem tem medo de viajar de avião? Eu tenho. Se eu falar, eu já viajei tantas vezes, viagem de 17 horas, de 12 horas. Eu tenho. E vou confessar para vocês aqui, quando eu vou entrar no avião, a primeira coisa que eu faço, peço perdão dos meus pecados.
falo, Senhor, não quero pecar, pelo amor de Deus, se caso eu morrer, me leva para o céu. E eu oro para que eu ponha a mão no avião toda vez. Eu estou entrando, eu ponho a mão no avião assim, oro, Senhor, abençoa essa máquina que vai conduzi-la. Porque a partir quando você subiu, já era, gente. Ali é você e Deus, sim ou não? Ah, mas só quando está no ar, não, só que não tiver aí, sei lá, 200 metros do solo, se ele cair já vai trazer um transtorno já. Enfim, quando você viaja, você tomou a decisão de ir para um lugar. Vamos falar para Israel, que eu amo aquela terra. Você fala, eu quero ir para Israel, eu vou. Amém. Só que eu tenho que partir do princípio. Eu vou dar o passo de comprar minha passagem, vou entrar naquele momento de sacrifício, de parcelar e tal, beleza. Quando você entrou no avião, você quer chegar lá do outro lado, mas no meio da viagem pode acontecer algumas turbulências. Pode ou não pode? Quem já pegou turbulências aqui aéreas já? Eu estava voltando de Lima, que eu fui para Guatemala, nós fomos abençoar um casal de missionário lá. Logo que nós casamos, no ano 2000. E voltando de Lima, eu lembro que estava uma turbulência terrível, tinha uma freira do meu lado, e uma senhora, e eu comecei a suar frio e tal, e eu olhei para ela, eu falei, vamos fazer o seguinte, a senhora reza e eu oro, porque isso tem que acabar. Sei que nós juntamos a fé lá e vamos orar, e estava todo mundo orando porque estava feia a coisa, nessa hora não tem o que fazer. Só que nessa hora, no avião, você não tem como desistir. A situação dos discípulos ali era diferente. Porque a Bíblia diz que o barco deles estava onde? Diga, meio. Estava no meio do lago. Ou seja, eles tinham a opção de enfrentar o vento contrário. Eles tinham essa opção. Quando o vento começou, eles falaram, não, vamos enfrentar o vento, vamos enfrentar as ondas. Eles tinham essa opção e se esforçar para chegar do outro lado, porque esse é o objetivo, é aquilo que Jesus deu o comando para eles, vamos do outro lado do lago. E quando eles estavam no meio, começou todo aquele transtorno. E eles, ou também, eles tinham a opção de se jogar do barco, porque alguns, quando estão no meio de uma tempestade, eles preferem desistir, preferem até mesmo a morte. Ah, será, Rony? Você quer ver um exemplo? Se você assistir alguns documentários de incêndios em prédio, as pessoas às vezes estão sofrendo naquele momento do calor, o fogo queimando, a fumaça, eles inalando aquela fumaça, que você vê algumas pessoas que estão pedindo socorro se jogando do prédio. Em vez de tentar, talvez, aguardar um socorro, elas se jogam. E quem somos nós para julgar a atitude delas? Nós não sabemos o que elas estão passando naquele momento. Às vezes uma pessoa, quando chega a entregar sua vida através de um suicídio, né, e às vezes a gente julga, mas aquela pessoa é covarde, porque ele fez isso? Nós não sabemos o que ele está passando. Nós não sabemos o que ela está passando. Se nós vemos até o próprio Elias, quem? Elias, quando ele enfrentou os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, mais os 450 profetas de Azerá, a Bíblia diz que ele matou os profetas todos, e quando ele ouviu uma informação que Jezabel queria a cabeça dele em 24 horas, a Bíblia diz que ele foi para o deserto. Ele foi para onde? Deserto. Ele foi para o deserto, e no deserto, que era o processo do sacrifício dele, a Bíblia diz que ele falou para Deus, Deus, me leva, eu não sou melhor que meus pais. Eu prefiro a morte do que enfrentar isso. Mas um homem que tinha acabado de enfrentar 850 profetas de outros deuses, e agora ele estava pedindo a morte. E agora eu pergunto para você, fala assim, estranha a situação de Elias. Não é estranho, porque nós não sabemos o que acontece dentro do interior de cada um. Quando uma pessoa desiste da família, quando uma pessoa desiste de um casamento, quando uma pessoa desiste de um filho, que às vezes é um filho drogado, ou uma filha drogada, enfim, nós não sabemos, nós não podemos julgar o que a pessoa passa, porque no momento do sacrifício, no momento da dor, nós temos opções de lutar e chegar do outro lado e viver a bonança, a alegria e a paz e aquele sonho que Deus tem gerado no nosso coração, ou de desistir de tudo, como seria uma das opções dos discípulos, se jogar no mar. E a última opção que eles tinham também, de voltar para o lado anterior do lago. Já que o vento era contrário, eles podiam virar o barco, aproveitar o vento e voltar.
de onde eles saíram. E é o que muitas vezes as pessoas fazem. Quando Deus usou Moisés e enviou Moisés lá ao Egito e teve toda aquela história das 10 pragas, Deus mostrou que Deus era Deus, que Deus estava com eles, que Deus não falharia. E aconteceu tudo aquilo, teve a Páscoa, eles saíram rumo à terra prometida. Deus tinha uma terra para eles, Deus tinha o melhor para eles. E Deus disse: olha, lá tem uma terra que eu fiz para vocês, tem gigantes nessa terra. Um dia eu vou pregar sobre os gigantes, que está lá em Deuteronômio 5, os Gigazeus, os Jebuseus e etc. Um dia eu vou falar sobre isso. Os gigantes que estavam naquela terra eram gigantes que guardavam a terra para a promessa de Deus se cumprir. Como assim? Eles eram inimigos, pastor, mas se você ver o contexto da história, quando o povo de Deus chegou, eles tomaram a terra porque a terra era para o povo de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas existe uma promessa de Deus sobre a minha vida, uma promessa de Deus sobre a tua vida, que muitas vezes você está passando por um momento do sacrifício, da dor, mas depois da dor vai vir a alegria de Deus sobre a tua vida. É como uma mãe, eu não tive filho, eu sou pai, eu gerei um filho cadâneo assim, mas como um pai. Mas uma mãe, eu não sei o sofrimento de uma mulher quando carrega por 9 meses no ventre, ela passa mal, algumas têm alguns sintomas, né, pessoal de cada um, e depois ainda o sofrimento talvez da cesárea ou do parto normal, não sei, mas quando uma mãe vê um filho nascendo, ele respirando, chorando, não importa a dor, não importa o processo, mas a alegria veio à tona, aquilo que ela esperava chegou. Amém. E o que Deus tem para nós é isso também. Na nossa vida familiar, no nosso sonho profissional, na nossa vida como no matrimônio, é o que Deus tem para nós. Sabe, gente, diante desse exemplo, eu quero pontuar rapidamente 3 situações para esclarecer mais para nós sobre isso. A primeira o item 1 é o início. Diga comigo, início. São 3 etapas. O início é aquela fase que a gente se esforça para dar o start. É aquela fase que nos tira da zona de conforto. Sabe assim, quando cutuca quem está do seu lado, fala: não dorme não. Eu falei que esse piano está deixando o povo dormir, mete um rock and roll aí. O que acontece? Daqui eu vejo quem dorme, viu, gente? O que acontece? Existe uma fase que a pessoa fala assim: é melhor não mexer muito com a vida, deixa do jeito que ela tá, né? Tá bom, a rotininha. Sabe, segundo nosso irmão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que tá assim. Tem gente que tá deixando a vida levar e ela não quer atravessar, ela não quer enfrentar nenhuma dificuldade. A primeira fase, o início, ela é uma fase difícil, porque você tem que startar, você tem que dar o primeiro passo, você tem que, mesmo que quando você não enxerga aquilo que Deus tem para você, você tem que falar: não, eu não enxergo, mas eu acredito. Então quando eu dou o primeiro passo, Deus dá a provisão. Eu dou o segundo passo, Deus dá a provisão. Eu dou o terceiro passo, Deus dá a provisão. Mas quando eu não me mexo, Deus não dá a provisão, porque Deus só dá a provisão com aqueles que se movimentam, aqueles que têm atitude. E é isso que nós precisamos ter, é atitude. Glória a Deus. Início, fase do start, onde procuramos a melhor opção para uma vida melhor. Entretanto, é uma fase inicial, ela também requer esforço. O esforço daqueles discípulos não foi só no meio, na hora da tempestade, mas vai colocar um barco na água, vai sair ali do cais ali, sei lá o nome daquela, do pier, vai sair dali, tem um esforço. Hoje tem motores, mas na época era remo. Então tem um esforço, tudo tem um esforço. Me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas às vezes nós estamos acostumados a viver uma vida medíocre. Que isso, Rony? Isso é falta de respeito. Medíocre não é uma ofensa. Medíocre quer dizer uma vida mediana. Para mim tá bom, eu não quero nem mais nem menos. E muitas vezes acostumamos com isso, sabe? Fingindo e acreditando que do jeito que está tá bom. Usa até uma demagogia, né? Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças. De fato a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz: dai graças em qualquer situação. No momento de luta,
no momento de vitória, no momento de sofrimento, de sacrifício, em tudo dai graças. Mas nós devemos agradecer, mas ela não diz que nós devemos permanecer na mesma situação. Ela diz que devemos dar graça, mas não permanecer na mesma situação. E essa frase nos confronta, essa frase nos incomoda, para que saiamos da zona de conforto. E com certeza, diante dos obstáculos que a gente vai enfrentar, nós seremos sempre forjados, sempre preparados para vivermos algo melhor. O que é ser forjado? Forjado é você revestido, é quando você cria um casco, quando você tem uma situação que você vai aguentar uma dificuldade maior que pode vir sobre a sua vida. Sabe uma coisa que eu quero te dizer? Deus nunca, guarda isso que eu vou te dizer, nunca Ele vai permitir uma situação que eu e você não podemos suportá-la. Então, se você está passando por uma situação, é porque Deus acredita que você pode suportá-la. Mas mesmo que você não acredite que você possa suportá-la, Ele diz para você nessa noite: eu estou no barco com você, é só clamar que eu vou agir. Clama a mim e responder-te-ei, e farei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Amém. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus. Segundo ponto, meio. Diga comigo, meio. Decisão. Esse é o lugar. Meio. É aquela fase que nós demos o início, que acreditamos que existia algo melhor para nós, mas como sempre, quando estamos no meio de um processo, no meio de um projeto, surgem as dúvidas. Quem já passou por isso aqui? Eu já passei por isso. Você começa a fazer alguma coisa, mas será que eu tinha que começar a fazer isso? Será que eu tenho que... Puxa, para que eu estava tão bom, estava quietinho, estava confortável. Mas é no meio que vem as dúvidas. Eu imagino ali aquela situação, os discípulos, o Jesus falou: olha, vamos atravessar para o outro lado. Vamos, Jesus, claro. Todo mundo ali empolgado na hora. Jesus dá uma palavra, debaixo dessa palavra nós vamos embora, Jesus. Só que lá no meio, eu imagino a cabeça dos discípulos: o que eu vim fazer aqui? É mais ou menos quando você vai num brinquedo, aqueles parques, né? Brinquedos perigosos. E você entra na fila, quando você senta no carrinho e que trava aquele cinto, você fala: o que eu vim fazer aqui? Eu já passei por isso. E vou contar agora uma revelação, uma bomba aqui. Um dia nós fomos num brinquedo, eu, a Dani, o Gabriel e minha irmã. E na hora que eu sentei com a minha irmã tinha falado, eu falei assim: tem looping, não sei o que. Ela falou: não tem nada disso. Quando eu sentei e travou, ela falou assim: Rô, eu esqueci, tem sim, tem 2 looping, né? Eu falei: agora não tem como eu sair. E a Dani e o Gabriel correram, eles desceram. O Gabriel era pequenininho, você lembra, né? Eu vou correr sempre. Vai correr sempre. Aqui é o lugar da decisão. Sabe? Uma coisa que é interessante. Não são apenas dúvidas naturais, como é sobre brinquedo agora de um brinquedo. Não são apenas dúvidas naturais, mas são dúvidas espirituais também. Exemplo disso, vamos lembrar a história de Noé. Quem conhece a história de Noé aqui? Amém. Todo mundo, né? Viu na Record, quer dizer, na Bíblia. Noé. É interessante, essa história ainda, se você tem aquele, na época era CDzinho, né, do Diante do Trono, Bielzinho, ele tinha bastante. Era uma musiquinha, cantava e falava que um dia Deus cansou da humanidade e Deus disse para Noé construir uma arca. Meu irmão, nunca choveu. Naquela época não choveu. E assim, quando Deus falou para Noé construir a arca, Deus não disse para Noé: Noé, faz uma arca e já coloca nas águas que existem. Não, Deus falou assim: faz uma arca, porque eu farei chover sobre a terra. E vai vir um dilúvio, eu vou acabar com essa humanidade corrompida. Eu imagino Noé, ele começou o projeto, ele saiu lá, foi lá comprar o martelo, comprar os pregos, as madeiras, cortou tudo e começou o trabalho dele. E eu imagino naquele momento as pessoas passando, zombando de Noé. As pessoas passavam e falavam assim: meu, esse cara é louco, aquele barbudo é doidão. Ele está construindo um barco, dizendo que vai vir um dilúvio, mas nunca nem choveu. Mas Noé continuou firme no seu projeto. Eu imagino que na época lá, ele cansado, ninguém ajudando ele, talvez os filhos olhassem, sem cão, olhavam e falavam assim: meu, vai estar louco. Mas Noé continuou, porque ele tinha
um objetivo, ele tinha convicção que Deus havia falado com ele. E ele continuou o projeto. Talvez, a Bíblia não relata, mas talvez Noé, sendo um homem natural, ele pode ter parado algum dia e falado: Deus, será que isso é verdade? Porque além das adversidades naturais, que são essas que se levantam através de pessoas ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa família, né? Essas adversidades naturais, tem também a adversidade espiritual. Satanás, ele tem dardos inflamáveis. O que são dardos inflamáveis? São setas que ele lança nos nossos pensamentos para que nos traga dúvida. E aí ele podia lançar dardos na vida de Noé e falar: vai, segura essa. E Noé fala: será que vai ter dilúvio? Nunca nem choveu nessa terra. E vai ter dilúvio. E Deus manda eu construir uma arca. Todo mundo se divertindo, jogando bola. Todo mundo ali participando de churrasco, festas, celebrações. E eu que construí uma arca. Mas por mais que ele passou pelo momento de sacrifício, quando ele acabou, Deus falou: entra na arca, você e sua família, e fecha a porta, junto os animais, e fecha a porta. Eu tenho certeza que o que Noé passou, tanto no início, quanto no meio que surgiu dúvida nele, quanto veio o dilúvio, eu acho que ali dentro ele falava assim: realmente, eu agradeço por não desistir por causa de um período de sacrifício. Porque a decisão de Noé não apenas salvou os animais e fez se cumprir o projeto de Deus, como salvou toda a sua família também. Talvez aquilo que você tem pensado em desistir, Deus está dizendo nessa noite: não desista, porque através da sua vida eu vou dar salvação na sua casa. Amém. Amém. E o terceiro ponto, o fim. Diga comigo: fim. O fim, ele pode ter dois finais. Eu não assisto novela, mas eu vou mentir se eu disser que eu nunca assisti. A última novela que eu e a Dani assistimos, eu lembro até hoje, foi Avenida Brasil, que a gente assistia. A gente estava na praia, o Gabriel era pequenininho, a gente ia passear com ele, mas dava 9 horas, falava: vamos voltar que vai começar a novela. Aquele dia, eu falei: Dani, nós nunca mais vamos assistir novela na vida. E graças a Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem novelas que às vezes ela é tão assim, como eu posso dizer, atrativa, que o autor da novela no final, nem ele sabe qual é o final, porque ele pensa até em dois finais. Eu lembro que teve uma novela que aconteceu isso. Teve um final no domingo e ele falou: não, vou passar outro final. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é assim: o fim, ele pode ter dois finais na nossa vida, de fracasso ou de sucesso. Tudo baseado na decisão que nós tomarmos. Porque se eu desistir, significa que eu não vou alcançar o projeto e aquilo que Deus tem para mim. Então vai ser um fracasso na minha vida. Não que você vai morrer, nada disso, mas é um fracasso. Talvez você desistiu da sua casa, talvez você desistiu do seu sonho, talvez você desistiu, do seu ministério, talvez você desistiu de seguir a Deus. Desistiu, porque não é fácil mesmo, de fato não é fácil. Mas para alcançarmos um objetivo, querendo ou não, nós passamos por um processo esse de aprendizado. E todo processo ele pode ser favorável ou desfavorável. Diga comigo: o processo pode ser favorável ou desfavorável. No meio do processo eu posso me perder. Então foi desfavorável. Mas no processo, nos meus erros, eu posso aprender outras coisas. Eu falo: puxa, eu aprendi como lidar com isso, não quero mais errar nisso. Então o processo ele tem esses caminhos, esses resultados. Nós não podemos negar que na vida sempre aprendemos. Diante de situações boas ou ruins, nós aprendemos. Sempre aprendemos. E é óbvio que seria muito melhor que nessa fase do fim, após iniciarmos, passarmos pela metade do projeto, que chegássemos ao final podendo celebrar e dizer que valeu a pena ter superado o tempo de sacrifício. Como eu mencionei um exemplo de uma mãe, de uma profissão, seja ela médica, jurídica, ciências exatas, não importa, mas
Isso é relativo. O que para alguns é importante, para outros não é, e vice-versa. Mas para mim é importante, mesmo que para as outras pessoas não seja. Então eu tenho que chegar no final, alcançar minha meta, minha missão. Eu tenho que alcançar. Porque quando nós visualizamos o resultado de todo o esforço que nós fizemos, a alegria, ela será tamanha que a dor do processo não superará a alegria que você vai estar vivendo ou celebrando. Diga-se comigo: a dor do processo não vai superar a alegria que eu viverei. Você crê nisso? Eu tenho certeza disso. Então eu preciso realmente me esforçar. A gente precisa sim, que nesse processo, a gente precisa aprender como passar por ele, né? Como lidar, qual a postura que eu terei diante dele. Não adianta eu chegar no final de uma guerra, e nós estamos numa guerra e daqui a pouco nós vamos até levantar um clamor, uma oração por essa guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, e alguns países já querendo entrar da OTAN, mas não é o caso, alguns aliados da OTAN. Mas eu imagino assim, não adianta eu chegar no fim da guerra sem uma perna, sem um braço, todo arrebentado, com a minha língua cortada. Não adianta. É importante que nós cheguemos ao final da guerra, ainda que algumas cicatrizes, mas cicatrizes essas que não vão doer mais, porque o resultado do processo me traz alegria. Amém? Amém. E para mim terminar, eu não preciso lembrar que no texto lido em Lucas capítulo 8, no momento de maior dificuldade que eles estavam enfrentando aos seus olhos, eles tinham Jesus em seu barco. Que a segurança e a certeza deles estavam em Jesus, a ponto de ficarem estagnados com o controle de Jesus sobre aquela situação, que eles disseram assim: quem é este? Quem é este que até o vento e os mares lhe obedecem? Quem é este? Sabe quem é este? Está escrito aqui, este é Jesus. Este é Jesus, o Filho do Deus vivo, que tira o pecado do mundo e nos dá salvação. Este é Jesus. É Jesus. Repita comigo. Diga assim: este é Jesus, o Filho do Deus vivo, que tira o pecado do mundo e nos dá salvação. Você pode dar uma salva de palmas a esse Jesus que nós pregamos. Terminando minha mensagem de verdade, Lucas 3:23. Não precisa abrir não, fala que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Com quantos anos? 30 anos ele iniciou seu ministério. Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Sabe, Jesus abençoou, curou, amou muitas pessoas. E as pessoas que ele fez tudo isso não eram só pessoas sãs, mas pessoas sãs e doentes. E a Bíblia diz que ele veio para os doentes. Não só doentes fisicamente, mas doentes de alma, feridos, enfim. Só que, falando desse processo de sacrifício, de onde surgiu esse tema no meu coração, além do sacrifício, eu quero concluir com você nessa noite uma coisa que eu sempre, quem me acompanha sabe que quando eu ministro sobre isso, eu falo, para mim o momento de maior sofrimento de Jesus não foi na cruz, não foi naquele momento que os cravos penetraram os seus punhos, seu pé, não foi aquele momento, não foi quando ele foi açoitado, humilhado pelos soldados romanos. Para mim o maior sofrimento de Jesus não foi aí. Isso é meu pensamento, não estou dizendo que a Bíblia diz isso, ok? Sabe qual foi o momento, para mim, o maior sofrimento de Jesus? Foi no Getsemane. Foi aonde? Getsemane. Foi o momento que Jesus viveu o seu maior confronto, quando ele subiu com seus 3 discípulos, seus 3 discípulos de mais afinidade, e ele falou: fica aqui que eu vou subir para falar com o Pai. Ele foi orar, e quando ele ajoelhou, você sabe da história também, a Bíblia diz que a guerra era tão intensa espiritual, que dos seus poros saía
suor misturadas com gotas de sangue. E segundo um dos discípulos de Jesus que mais relatou isso com detalhes foi Lucas, que ele era um médico. E estudiosos também, depois de tudo isso, escreveram, e eu li sobre isso também, acho que muitos já leram sobre isso. E Jesus ali naquela intensidade, onde o diabo, ele falando com Deus, o diabo rodeando, cumprindo o que está em Pedro, que diz que o diabo anda ao nosso derredor. Jesus, ele orava e o diabo falava assim: você acredita que só você, um homem, é capaz de salvar toda a humanidade? Desista, Jesus. Lembra, Jesus começou seu ministério aos 30 anos, lá em Lucas 3:23. Eu creio que no Getsemane ele já estava concluindo seu ministério com 33 anos. Ele iniciou um processo de cumprimento da promessa de Deus e salvação da humanidade. Ele iniciou aos 30 anos. E quando ele estava no meio do processo, ali ajoelhado, orando no Getsemane, no Monte das Oliveiras, lugar de prensa, de dor, naquele momento, o diabo o afrontava. E a dor era tamanha que ele disse assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas se cumpra até a tua vontade. E na obediência, Jesus ali ficou, e aí a Bíblia diz que ele desceu até os seus amigos, seus discípulos, e quando ele chegou, os seus discípulos estavam dormindo, e ele gritou: Pedro, vocês não podem nem sequer ficar 1 hora acordados. E ele voltou a enfrentar aquilo tudo, e ali começou a grande jornada ao caminho, ao Calvário, no caminho do Gólgota. Agora, por que Jesus enfrentou tudo isso? Ele precisava passar por isso? Sim ou não? Não precisava. Ele era filho de Deus. Ele já era salvo. Ele não precisava passar por isso. Mas quando Deus, a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus, ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali se iniciou um processo, o plano de salvação. E Jesus estava cumprindo esse plano de salvação. Se Jesus desistisse no meio do processo, talvez eu e você não estaríamos aqui hoje para falar, para glorificar, para celebrar o nome dele. No entanto, ele não desistiu. Ele enfrentou o Getsemane, ele enfrentou a humilhação, a exposição da sua nudez, ele enfrentou o Calvário. E por que ele enfrentou tudo isso? Porque a visão dele não se limitava na cruz, mas ele estava vendo o que estava depois da cruz. Porque a Bíblia diz que ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele desceu na profundeza do abismo. Ele tirou a chave da morte da mão do diabo e nos deu vida eterna a todo aquele que cresce que ele é Jesus, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus! Além do sacrifício é isso, é eu não ver até onde meus olhos naturais podem enxergar, mas eu ver aquilo que Deus tem para minha vida, para minha família, aquilo que Deus tem para os meus amigos, para aqueles que fazem parte do meu círculo social. É eu ver além do que os meus olhos naturais veem. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Graças a Deus. Eu queria chamar o pessoal do louvor. E se possível a gente cantar aquela canção Deus de Milagre. Enquanto eles se preparam, eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, não se preocupe quem está aqui, não se preocupe o ambiente que você está, que eu digo um ambiente geográfico, mas agora é o seu momento com Deus. Eu não volto a dizer, a gente muitas vezes não sabe o que a pessoa passa no profundo do seu coração. Mas, com seus olhos fechados, você quer Jesus dentro desse barco, ainda que ele esteja dormindo, porque existe uma calmaria. Mas no momento que vier as lutas, os ventos soprarem o contrário, não se preocupe, não se turbe em vosso coração. Diz o Senhor, crê em mim. Então, com seus olhos fechados, fale para Deus agora.
Se você está no início dessa travessia, se você está no meio, talvez você pensou em desistir. Se você pensou em desistir, essa noite o Senhor diz para você: não desista não, mas acredite. Acredite, meu irmão, acredite. Quando Deus está no barco, sabe, ainda que o vento esteja soprando o contrário, Deus estando no barco, Ele é aquele que se posiciona. Ele tem poder para silenciar o vento, para acalmar tempestades. Ele é aquele que pode estar no meio da sua casa hoje. Ele pode estar agora no meio das suas emoções todas aguçadas, todas a ansiedade batendo no seu coração, tudo que é lado. O Espírito Santo pode trazer paz no seu interior nessa noite. Tudo depende da maneira que você se posicionar. Coloque aos pés da cruz, coloque aos pés de Jesus. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Vamos declarar